Playlist do livro de Ruth, capítulo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os seus 2 filhos, foram viver por algum tempo na terra de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, a sua mulher Noemi e os seus 2 filhos, Malom e Quilom. Eram eufratos de Belém de Judá e chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Ofa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Equilom. Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e também sem o teu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viria em auxílio para ajudar o seu povo, dando-lhes alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar aonde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às 2 noras: Voltem para a casa de suas mães. Que o Senhor ele seja leal com vocês, como vocês foram leais comigo, com os falecidos. Que o Senhor conceda a cada uma de vocês encontre segurança. Encontre segurança no lar de outro marido. Então beijou-as e se despediu. Mas elas começaram a chorar bem alto. Eles disseram: não voltaremos. Vamos com você para junto do seu povo. E disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas. Por que vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser marido de vocês? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu casasse esta noite e depois desse à luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem casar à espera deles. De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois Orfa deu um beijo e se despediu da sua sogra. Mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou Ruth: veja, a sua cunhada ela está voltando para o povo dela e para os deuses dela. Volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe. Não insistas para que eu não te acompanhe. Aonde fores, eu irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aonde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separe de ti. E quando Noemi viu que Ruth ela estava falando de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as 2 a Belém. Ali chegando, todo o povo ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntaram as mulheres. Mas elas respondeu: não me chame de Noemi. Chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mãos cheias parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça.
Foi assim que Noemi voltou da terra de Moabe, com a sua nora Ruth, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Que palavra, hein? E eu quero trazer para vocês agora, nesse momento, uma declaração sobre essa palavra. Deixar o passado de dores para trás é completamente fundamental para vivermos um amanhã diferente na presença de Deus. Existem pessoas aprisionadas em seus momentos de perdas, em seus momentos de traições, em seus momentos de humilhações, em seus momentos de traumas e de necessidades. O apóstolo Paulo, ele diz na carta de Filipenses 3, 13 a 14, assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu avanço para os que adiante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele não permitia que o passado, mesmo que fosse o dia de ontem, o dia anterior, estragasse o presente e comprometesse o futuro de glórias que o Senhor tinha reservado para ele. Mas Noemi, ela era o retrato da tristeza e da frustração. Ela estava profundamente decepcionada com Deus. Ela não tinha mais nada a oferecer. Por isso que ela pediu que as suas noras, elas voltassem para suas casas. Ela queria ficar sozinha. Ela queria ficar sozinha como todos aqueles que se encontram em momentos de depressões profundas. Humanamente falando, ela estava certa. Mas quando a gente tem uma visão espiritual, nós precisamos compreender que a calamidade, ela nunca será o fim de um verdadeiro filho de Deus. O Senhor, ele tinha um futuro para Noemi. Ele tinha um futuro para ela e ela sequer podia imaginar. Do mesmo jeito que ele tem para você. E se nesse momento você está vivendo uma profunda tristeza, humilhação extrema, espere em Deus, creia, tenha paciência. Ele tem um bom futuro reservado para vocês. Agora eu quero falar para vocês quais foram as atitudes de Órfã. Órfã, ela abandonou Noemi. O que impedia de viver a herança em Israel em um futuro diferente? Mas ela não se desligou do passado de Moabe. E agora, nesse momento, quando Noemi mandou que ela voltasse, ela encontrou um argumento para voltar. Ela aceitou o fracasso, o luto. E em vez dela se posicionar em aliança com Noemi, ela reagiu segundo o raciocínio dela, o humano. Noemi não tinha nada para oferecer, aparentemente. Os habitantes de Moabe, eles serviam a falsos deuses. Eles eram idólatras, demônios. Demônios que exigiam inclusive sacrifícios de crianças por sua falta de visão. Órfão, esqueceu-se e voltou para os deuses de Moabe. O que significava ter de entregar suas heranças a demônios.
Mas Ruth não. Ruth tinha uma visão clara sobre a aliança com Noemi. E com o Deus de Israel, né? E ela não voltou para o mundo. E estas foram as atitudes de Ruth. Ela foi desfrutar da sua herança em Israel. Ela não teve ponte com o seu passado, assumindo totalmente a sua identidade. Ela não se intimidou. As fatalidades não a paralisou. Ela não deixou-se dominar por elas. Ao invés dela procurar por culpados, ela foi em busca da solução. Permaneceu em aliança com Noemi. E não foi governada pelas circunstâncias. Não se conformou com o fracasso. Se colocou debaixo da cobertura apostólica, debaixo da cobertura de Deus. E eu quero trazer para você, nessa palavra, um foco. O foco da palavra. Ruth, ela era uma mulher a quem Deus decidiu honrar. Sua submissão, o seu amor, a sua sabedoria estavam além das suas razões humanas. Após a morte do seu marido, ela possuía direitos legais de voltar para sua parentela e a casa do seu pai, mas nunca deixou a sua sogra. Ela nunca deixou o Deus dela. Ela resolveu seguir a esse Deus por opção. A sua aliança com a sua sogra e com Deus protegeram, trouxeram honra, trouxeram restituição. Ela foi resgatada para um novo tempo de prosperidade. Ruth, uma mulher virtuosa e fiel. Ela está na genealogia de Jesus Cristo. E a palavra-chave para essa história, para o capítulo 1, é a aliança, a fidelidade, a dedicação, a unidade e o amor. Os desafios que ela enfrentou, ela se desligou-se do seu passado de dores em uma caminhada de perigos, de Moabe até Belém. Ela permaneceu fiel à aliança, que aparentemente nada tinha para lhe acrescentar. Ela venceu preconceitos de ser uma mulher estrangeira. Ela venceu a miséria com obediência e com muito trabalho. Ela obedece, ela escolheu obedecer mesmo sem compreender tudo. Agora eu quero trazer para vocês as atitudes e as realizações. Ela enfrentou um caminho longo, difícil, em busca do milagre. Ela fez o que ninguém havia ter feito. Ela foi fiel à aliança, sem murmurar. Ela valorizou os vínculos familiares. Colocou-se debaixo da cobertura e autoridade. Posicionou-se com obediência. Abriu mão da sua própria vontade por um bem maior, o amor. Honrou a Deus e o seu povo. Ajudou a perpetuar a linhagem da sua família, de Elimeleque. A sua obediência e fidelidade habilitaram a participar do maravilhoso plano de Deus para a humanidade, um plano de salvação através de Jesus Cristo. Amém? E essa é a palavra de hoje, uma explicação breve sobre o livro de Ruth, capítulo 1.
nosso desafio entregue. Amém? Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Aperte aquele sininho. Não esqueça de deixar o seu joinha, a mãozinha para cima. E não esqueça de deixar no comentário desafio de hoje cumprido. Amém? Deus abençoe. Amo todas vocês. Playlist do livro de Ruth, capítulo 1. Na época dos juízes, houve fome na terra.